Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos do Homero e do John Russo. E esse livro ele foi baseado a partir do roteiro do filme, então ele não é uma obra literária, ele não se construiu enquanto um livro em si, por si mesmo, né? Primeiramente, toda a ideia ela veio a partir do filme que foi construído a partir das ideias do Homero. Ele imaginava uma invasão de alienígenas, algo nesse sentido, e aí ele acabou montando um quebra-cabeça e construiu o filme A Noite dos Mortos-Vivos, imaginando, né, o que aconteceria se esses mortos viessem e quisessem devorar a carne humana e tudo mais. Então, o livro em si, ele é muito fiel ao filme. E enquanto uma obra mesmo de arte, é o filme que é muito válido, né? Quando a gente vai estudar a respeito, vai pesquisar um pouquinho, é sempre o filme que é citado, porque o livro é realmente mais uma construção pós-filme, como um modo de talvez agradar os fãs ou dar essa coisinha a mais, né? Em decorrência disso, o livro ele acaba por ter várias questões assim que não satisfazem muito. E aí o conselho e a sugestão que fica é ficar com o filme da década de 60, de 1968, e tem uma produção posterior, baseada no filme de 68, que eu acho que é da década de 80, 90, que eu confesso que eu não cheguei a visualizar agora, mas eu lembro de já ter assistido essa outra versão, que é a versão que ficou mais em mim, no meu imaginário, né? Então, quando eu vim pegar esse livro para ler, a versão que eu tinha na minha cabeça desse filme, essa é a versão mais recente. No YouTube tem a versão da década de 60, e que talvez não tenha envelhecido muito bem. Mas o que se construiu a partir desse filme e dessa construção dos mortos-vivos tá até hoje, né? Virou uma figura pop assim da nossa realidade. Os mortos-vivos, então, com inúmeros tipos de reformulações, são muito interessantes e significativas. É interessante que esse filme ele foi construído a partir de 100 mil dólares, 150 mil dólares, e ele deu um lucro de milhões. Foram 150 mil dólares que eles gastaram com a produção desse filme. Eles lucraram 42 milhões de dólares. Então foi um fenômeno incrível. O livro ele começa com dois irmãos, que é a Bárbara e o Johnny. Eles vão no cemitério visitar o túmulo do pai deles. Então eles estão arrumados assim, né, com essa formalidade para ir ali naquele cemitério. E eles estão ali, eles estão brincando com o outro, né? Tá muito isolado, meio deserto. E aparece uma pessoa andando de longe que vai vir na direção deles, só que eles não enxergam muito bem como é essa pessoa, o que está acontecendo. Eles estão caminhando e do nada essa pessoa ataca o Johnny numa luta assim estrondosa entre os dois. E a Bárbara fica assustada com aquilo, pede socorro, mas ninguém tá por perto e fica desesperada. E quando ela vê, quando termina essa luta, quem sai vencedor não é o Johnny, é esse morto-vivo que começa também a vir atrás dela. E ela sai desesperada num percurso louco e alucinado. Ela entra dentro do carro e aí ela tenta dar partida. Tá sem a chave, porque a chave tava com o Johnny. E aí ela sai correndo, vai pra estrada. E ela acaba encontrando um personagem principal desse filme, que é desse filme-livro, que é um homem negro. Mas é um homem alto negro que ela encontra, que estava dirigindo um carro, um caminhão. Ele salva ela, eles entram dentro de uma casa, que num primeiro momento é uma casa que está vazia, e aí eles começam a martelar para tampar paredes e janelas, tampar as janelas e portas. Só que a Bárbara, ela é muito irritante, ela está em choque, então ela não consegue se comunicar, dialogar, ela não consegue ter força para enfrentar aquilo que está acontecendo. O tempo todo ela está em choque com tudo isso. E é esse homem, né, que é o personagem principal, que está ali consertando tudo, dando um jeito com a força dele para enfrentar essa situação calamitosa. E aí, depois de um tempo, começam a aparecer outras pessoas que estavam no porão da casa ou na parte de baixo da casa, que estavam o tempo todo ali ouvindo o que estava acontecendo e em nenhum momento se prontificaram a estar ajudando, né? Então é um menino, um rapaz de 15, 16 anos, com mais um homem. E aí começa a haver um conflito muito grande entre esse homem e esse personagem principal. Ele quer a liderança, então um tem uma ideia e outro tem outra, começa a ter um conflito. E lá embaixo também tem a namorada desse rapaz de 15 anos e tem a esposa com mais uma filhinha desse outro homem, que estão ali também. A menina, a criança, foi mordida já, então ela tá ali
passando mal, começando a ter os primeiros sintomas da transmissão da mordida, e a esposa tá ali cuidando, e aí começa a ter esse debate sobre se eles ficam lá embaixo, nessa parte de baixo, eu acho que é porão, ou se eles vêm para cima para tá prendendo as portas, segurando as coisas para evitar algum tipo de invasão. Eles começam a ter acesso à televisão também e ver mais ou menos o que está acontecendo enquanto notícia, porque é uma área rural. Então tem toda uma saga assim de enfrentamento com relação aos mortos-vivos. O livro posterior à Noite dos Mortos-Vivos, que é A Volta dos Mortos-Vivos, tem um personagem que se repete, que é o delegado, né? Nesse livro a gente tem os policiais que montam uma barricada, um tipo de exército, que vão matando esses mortos-vivos na cidade, vão identificando e vão salvando as pessoas. Eles se unem, eles limpam a mão, após matar os mortos e carregar e colocar para uma fogueira, eles limpam a mão com álcool para evitar qualquer tipo de contaminação. Esse grupo de policiais, de algum modo, se repete, né? Pelo menos o delegado ele repete na Volta dos Mortos-Vivos, que acontece 10 anos depois. O que já é uma outra história, assim, de família rural, que tem esse pai que repara cá, que tem essas 3 filhas, que, enfim, que já é uma sociedade, assim, que sabe da existência e da possibilidade dos mortos-vivos voltarem, porque também não existe uma explicação para o que fez esses mortos-vivos existirem, né? Uma das explicações é que houve uma sonda que foi para Vênus e ela voltou com radiação, e essa radiação fez com que isso acontecesse. É uma das explicações, mas não é algo que está explícito sobre o que aconteceu. Aí nessa história a gente tem 3 irmãs, com esse pai extremamente agressivo. Uma dessas irmãs está grávida, tem bandidos que se aproveitam de tudo isso, tem os mortos-vivos e tem o delegado que ajuda, né, com policiais que também estão nessa luta com os bandidos. E, de um modo geral, o livro ele é muito fraco. Fica mais assim essa história que nos assola, né, enquanto uma narrativa pop, enfim. Eu estava pesquisando alguns textos para pensar sobre esse livro, filme, principalmente sobre o filme, né? E é muito interessante o período que ele foi escrito, que foi 1968, o filme, né? No caso, que era um momento muito crucial, assim. A gente tem toda uma construção sobre os direitos civis americanos, né? Martin Luther King, Bob Kennedy, presidente Kennedy também. Bob Kennedy é irmão desse presidente Kennedy. A questão das lutas, né, raciais, enfim, de enfrentamento contra a segregação racial americana. A gente tem também a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã acontecendo. Então era um momento pós-Segunda Guerra Mundial em que as coisas poderiam se desenvolver enquanto um progresso. E aí tu vê um estado assim de guerra civil e de guerra fria e de uma possível guerra nuclear, né? E Terceira Guerra Mundial. E aí o quanto os mortos-vivos eles vêm nisso e colam muito bem como modo de expressar a angústia daquela sociedade, né? E a própria questão de haver um protagonista negro nessa narrativa como esse sujeito mais racional diante de tudo que está acontecendo, aquele que, né, é muito significativo também. Porque ele que toma conta, assim, enquanto a Bárbara, por exemplo, né, tá extremamente em choque. Há um conflito ali dentro daquelas pessoas, daquela casa meio padrão, assim, com mãe, pai e filho. E ali há esse conflito eterno, os mortos-vivos estão cercando, e ao mesmo tempo tem aquela polícia branca ali que tá matando os mortos. E essa relação, uma relação que tem, né, da polícia branca com esse personagem negro no final da história, e de como as coisas vão voltando ao normal, né? Porque em um primeiro momento a gente tem uma normalidade, um estado de calamidade, né? É interessante aqui que o Jorge Romero, ele meio que fala que é como se fosse uma luta que foi em vão, né? Diante do que vai acontecendo, do que é essa população branca ali rural e esses negros e isso que poderia dar um tom diferente para a realidade, para a cultura, para a história, para aquele contexto social. A gente também teve o Maio de 68, que foi uma luta de estudantes contra a Guerra do Vietnã também, né? Então foi um momento bem preciso aqui. Essa coisa da normalidade americana com o Holocausto Negro, né? O quanto isso está por aqui também. A eleição de um presidente que era a favor da Guerra do Vietnã, um presidente conservador. Então, o quanto existe uma sociedade silenciosa que é a favor disso,
desse conservadorismo, né? E isso surge, né? E ao mesmo tempo a gente tem o assassinato do Martin Luther King, a gente tem o assassinato do presidente Kennedy, que era a favor dos direitos civis americanos, a gente tem o assassinato do Bob Kennedy, que é irmão do presidente Kennedy, que estava na eleição americana. Tem um documentário bem legal sobre o Bob Kennedy na Netflix, mostra, esmiuça muito bem isso, esse contexto social. Eu li um artigo muito legal chamado O Zumbi nas Telas, breve história de uma metáfora, do Fernando S. Bugman, e ele fala sobre esse zumbi como um ser movido apenas pelo desejo de consumir, mas que nada ganha com este consumo. Massa, multidão, alguém que morreu em vida, que se move como os vivos, mas cuja superfície exibe uma destruição mais profunda, interior, uma corrupção da própria alma, da própria vontade. E dá para fazer um panorama disso com o consumismo, né? Também o capitalismo crescente, com o vazio que surge a partir disso, né? De um sentido de vida superficial, né? Que quanto mais se consome, melhor, né? Se fica então essa fome desenfreada pelo consumo, e aí ele faz essa associação que é bem bacana, a partir disso que é o sonho americano, né? Porque a vida americana ela acaba ficando muito nesse repertório do consumismo, né? E os Estados Unidos é a grande personificação do capitalismo no mundo. E é isso. Aqui, a Noite dos Mortos-Vivos e a Volta dos Mortos-Vivos, se eu não me engano, a continuação desse filme feita pelo Jorge Romero é dentro de um shopping. Então aí também já vai ser muito essa crítica ali, né? Sobre o capitalismo também. Então é isso, pessoal. Deixo a dica do filme, mais do que o do livro, né? E é interessante perceber esses significados e questões que perpassam isso que está aqui. A gente tem um personagem negro na história, o que também não é comum, né, enquanto personagem principal. E aí foi interessante essa colocação do Jorge Romero, né, aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.